Olá, tudo bom? Meu nome é Michele, sou tutora do programa de residência de enfermagem e comunidade. Olá, meu nome é Mariane, sou enfermeira e também sou tutora do programa de residência de enfermagem de família e comunidade. Isso, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o estágio externo. Então, o estágio externo ele tem o objetivo, né, de ampliar essa conexão do residente com a rede de atenção à saúde. A gente sabe que agora, a partir desse momento, a gente já não tem mais a figura de ombro a ombro dos preceptores, a gente vai sair um pouco da rotina da atenção primária, da clínica da família, vai entrar em contato com outros dispositivos, como a urgência e emergência, a maternidade, o CNAR, o CAPS, e também a gente vai conseguir compor com a gestão e o estágio optativo, onde o residente tem autonomia para decidir onde ele vai ficar nesses 30 dias. Então, para a gente organizar o período que o residente fica distante, nosso manual do residente já direciona a elaboração de 7 cards, né? E o período sempre estipulado de maio a novembro. Isso significa que o residente, né, que junto com o seu preceptor decidir pelo CARD 1, vai começar pela unidade, o CAPS, depois gestão subPAV, em agosto o CNAR, setembro optativo, outubro maternidade e novembro urgência e emergência. A grande necessidade dessa organização é para que a gente não tenha o esvaziamento, né, de todos os serviços ao mesmo tempo, e também por conta das superlotações em determinados locais. Então, é importante que esse alinhamento seja feito junto com o preceptor, para que corresponda também às necessidades do serviço. Sei que vai ser muito desafiador estar dentro desses espaços, estar com essa nova composição de carga horária, e a ideia é que a gente faça o diálogo antes com cada serviço, né, nós tutores, para que essa experiência seja o mais proveitosa possível. Então, nesse período, cada estágio ele tem uma composição. Então, a maternidade, a urgência e emergência, ela é formada por 4 semanas, onde o residente vai dar um plantão por semana, de 12 horas, 7 às 7, 7 da manhã às 7 da noite, né, totalizando 20% da carga horária semanal. Então, isso vai fazer com que ele reduza um turno de atendimento, né, até 2 turnos dentro da sua unidade de lotação. O CAPS e o CNAR, eles têm uma proposta muito parecida, que são 2 semanas no serviço, que vai equivaler a 8 dias, de fato, dentro do CAPS e do CNAR, totalizando 9 horas, né, de carga horária. Então, o horário de 8 da manhã às 18 horas, tá? Então, o residente escolhe ou a primeira ou a segunda quinzena, né? A tutoria escolhe, mas logo depois vocês têm autonomia para fazer essa troca. Também pensando, às vezes a gente pode escolher o mesmo card, eu e um outro residente da mesma unidade, onde eu vou ficar na primeira quinzena e ele na segunda no estágio de CAPS e CNAR. A gestão, ela pode ser realizada na CAP ou na SUBPAP. E a gente também tem algumas parcerias, né? Então, cada ano tem uma parceria nova, a gente pode ficar atento a partir da planilha do estágio. Esse estágio é um pouco maior, são 30 dias no total, e aí a carga horária é de 8 horas, de 8 às 5 da tarde. E aí o residente, o máximo que ele possa diminuir para ter experiência em vários lugares é para 15 dias. Então, é no mínimo 15 dias, no máximo 30. Também é importante ter atenção a esse local, esse tipo de estágio, porque, por exemplo, em algumas situações, o residente pode preferir ficar na sua área de planejamento ou na área de planejamento mais próximo da sua moradia. Mas a gente sempre vai estar considerando as necessidades conforme a rede que ele se conecta dentro do processo de trabalho, para que a gente consiga entender a expansão desse cuidado para o usuário. Então, caso o residente tenha alguma necessidade específica, é importante que ele respeite o prazo para se colocar para fazer essas mudanças. O optativo, ele é um estágio não obrigatório, o residente pode escolher fazer ou não. Ele pode passar novamente em algum setor de urgência e emergência, ou, né, na verdade, ou CAPS, ou CNAR, ou gestão. Ele pode ficar no mínimo 15 até 30 dias também nesse estágio,
E aí a grande diferença é que a responsabilidade financeira de interlocução é toda do residente. Então, se ele tem interesse para ir para Manaus, ou se ele tem interesse para ir para outros setores, ele precisa ser responsável por esse diálogo. Responsável também em arcar todas as necessidades desse campo. Então, se o campo exige, né, algum Material, seguro, algum material, é de responsabilidade do residente. Assim como a locomoção, um avião, uma viagem, uma hospedagem, tá? E aí a gente tem um desenho de alguns fluxos, né? Então, esse fluxo do campo, o campo ele é responsável por quê? Né? Por receber o residente e definir para ele quem vai ser o supervisor do estágio externo. Então, provavelmente, o residente chega no centro de estudos ou na gestão do local, e aí ele é direcionado a quem será o seu supervisor do estágio externo. O campo do estágio externo é responsável, o residente, para ser acolhido, ele precisa entregar para o campo uma carta de apresentação. Então, a responsabilidade do residente ter essa carta de apresentação assinado pelo seu preceptor e por nós da coordenação. É importante que o serviço também ele se responsabilize em olhar diariamente e assinar diariamente, né, a frequência desse estágio. O residente que comparecer, ele vai seguir normalmente, né, com os dias até o final do estágio, sendo assinado e vendo todas as suas documentações, inclusive de uma avaliação qualitativa. E o residente que não for, é importante que o setor, o serviço, entre em contato imediatamente com a coordenação prefeito, para que a gente possa entender o que possa ter acontecido, ou redirecionar o residente, enfim. Existe também um fluxograma, que é a proposta de como o residente deve se organizar para o processo. Então, o residente, ele precisa pegar as suas cartas, né, de apresentações, para organizar, para encaminhar para o seu preceptor fazer assinatura. Todas as vezes que ele chegar no serviço, ele precisa se apresentar ao ponto focal para preencher junto ao seu supervisor a sua folha de ponto, principalmente nos plantões, porque existe uma mudança desse supervisor, né? A cada plantão, provavelmente vai ser um supervisor novo. Então, ao término do estágio, o residente ele vai compor com a história, compor com toda a dinâmica do processo de formação no seu portfólio. E a partir do portfólio e da sua presença e da sua avaliação, que o preceptor vai conseguir trazer a sua avaliação, o seu conceito e a sua nota de interlocução com a rede. Acho que um papel muito importante durante o estágio externo ainda é o preceptor. Mesmo de longe, ele vai estar numa figura muito importante de fazer essa interlocução, essa sensibilidade entre a PS e os outros serviços. E, então, o preceptor também tem um fluxo, né? Dentro desse fluxo, a responsabilidade dele é acompanhar o residente nessa elaboração da carta e assinatura, manter o contato com o residente durante todo o estágio, para ver se ele continua indo, se ele está presente nas ações, se ele está conseguindo interagir com o serviço da maneira mais adequada. E aí, no final do estágio, ele é responsável por colocar toda essa documentação do residente no SIGA. Tá? Então, o residente entrega a carta, a folha de frequência e a avaliação qualitativa do campo e para o preceptor, para então o preceptor pegar todo esse documento junto à leitura do portfólio, fazer uma avaliação do residente para esse período de estágio e inserir no ciclo, né? E caso o residente, né, não esteja experienciando uma boa vivência dentro do campo, também é de responsabilidade sinalizar para a coordenação para que a gente consiga intervir ainda durante o estágio. Então, ao término do estágio, o preceptor tem a responsabilidade de avaliar o portfólio, entregue em até 15 dias após o término do campo, receber a avaliação realizada pelo supervisor do campo de estágio externo e a folha de ponto, né, elaborada pelo residente também. Agora eu vou falar um pouco sobre esses instrumentos, né, que a Michelle trouxe para vocês através dos fluxogramas, né? Então vocês podem ficar se perguntando, tá, mas qual carta de apresentação? Existe um modelo? Sim, já existe um modelo, né? Consta lá no manual do estágio externo do programa de residência, e tem a versão dele digitalizada lá na nossa página do SIGA.
Então, essa carta de apresentação, vocês vão fazer uma carta de apresentação para cada campo, né, e vão assinalar o campo e a carga horária a ser cumprida. No estágio, no caso dos estágios que são supercentro de vacinação ou atenção prisional, vocês vão preencher como subpav nessas opções, né? A carta, ela já é previamente assinada pela Jaqueline, né, que é a coordenadora institucional do programa, e o preceptor de vocês precisa também fazer a anuência, né, assinar também essa carta para vocês se apresentarem no campo de estágio externo. Essa é a ficha de presença já do programa de residência, ela é semelhante à ficha de presença que vocês já comumente utilizam na unidade, né? Então, todos os dias que vocês forem ao estágio, é necessário a assinatura, né? E aí tem ali o campo de assinatura do residente e a observação do supervisor para ser feita, né? Por exemplo, nos campos citados, né, de urgência e emergência e maternidade, a gente sinaliza, gosta de frisar que essa ficha seja assinada e que todos os dias e que tenha a assinatura do supervisor ao lado. Por quê, né? Esses são setores que trabalham no regime de plantão. Então, cada unidade vai ter ali um padrão, né? Tem unidades, por exemplo, maternidades ou unidade de urgência e emergência, que essa ficha de presença fica no centro de estudos, e aí todos os dias que o residente for ao estágio, ao plantão, ele vai lá primeiro, vai se apresentar, e depois na saída também. E tem lugares que você fica com a folha de presença e que você apresenta essa folha para aquele enfermeiro ou profissional que ficou com você naquele dia. Então, eu estou na maternidade hoje, fiquei com a enfermeira X, e essa enfermeira me acompanhou durante todo o dia, né? Então, ao final do dia, você entrega essa folha, ela vai fazer a assinatura dela e pode também fazer alguma observação de como foi o seu desempenho naquele dia. Ao final de todos os estágios, existe uma avaliação qualitativa, como a Michelle trouxe, né? Então, além dessa ficha de presença, é necessário uma avaliação qualitativa. Essa avaliação qualitativa, ela também vai apoiar o preceptor na hora de avaliar o seu campo de interlocução com a rede que tem na avaliação trimestral do residente, né? Então, ao final do campo, você vai entregar para o seu supervisor do estágio essa folha e ele vai ali trazer um breve relato sobre como foi o seu período nesse estágio externo, né? E aí lembre-se, né, que ainda é obrigatória a realização do portfólio. Então, mesmo com essa avaliação do supervisor, que também vai contribuir para a avaliação do seu preceptor do campo de prática, você também precisa fazer a realização do portfólio. E ressaltando que não é um novo portfólio, né? É um portfólio que a gente pode acrescentar as impressões também do estágio externo. Então, não é necessário fazer 2 documentos, é o mesmo documento, 4 experiências. E agora no R2 vocês têm mais autonomia, não precisa usar aquele modelo, aquela estrutura, vocês podem compor com textos, com poesias, imagens, músicas, e tudo precisa, obviamente, ter uma correlação acadêmica, mas é importante trazer as experiências dessa interlocução com a rede. E aí agora a gente vai falar um pouco mais sobre o estágio optativo, né, que geralmente é uma angústia, uma ansiedade, que os residentes estão esperando muito no segundo ano da residência, né? Então, segundo a Comissão Nacional de Residências, né, o estágio optativo, ele é um estágio opcional, como uma atividade educacional facultativa aos residentes do segundo ano, mas ele tem o objetivo de possibilitar vivências, que são consideradas importantes para o processo de ensino-aprendizagem, né? E também que sejam importantes para a organização curricular do programa. Então, geralmente, a gente pede, né, e deve ser um estágio que tenha correlação com o curso que você está fazendo, né, com a pós-graduação que você está fazendo da modalidade de residência. Então, que tenha relação com a saúde da família, com a saúde pública.
ele pode ser realizado em outra instituição de relevância à formação do residente, né, podendo ser em âmbito nacional ou não. E o período desse estágio ele não pode ultrapassar 30 dias. Então, o estágio optativo ele é até 30 dias, não pode ultrapassar esse período. A gente já teve, por exemplo, residentes que viajaram para outro estado, mas ficaram 15 dias, né? E aí os outros 15 dias retornaram para a unidade. Ou então vão para a unidade fluvial, ali numa região ribeirinha, né, por 15 dias e depois terminam 15 dias na gestão, né? Então, isso são todos processos possíveis e que devem ser elaborados já e pensados e planejados com antecedência, né? Principalmente para aqueles residentes que vão fazer o estágio optativo para os meses finais do ano, né? Outubro, novembro, dezembro. De uma maneira geral, né? Às vezes a gente vai deixando passar e quando vê, chegou o momento e ainda não tem nada definido, né? Então, principalmente porque estágios externos, né, estágios optativos que são em outros estados, outros municípios ou em outros órgãos que não são a Secretaria Municipal de Saúde, precisam de uma interlocução do residente com o setor, né? E alguns locais pedem uma antecedência, uma série de documentações. Então, a gente sempre orienta que vocês se planejem com antecedência, que já verifiquem os critérios, quais as documentações são necessárias, para a gente evitar problemas depois próximo à data do estágio optativo e acabar não conseguindo realizar o estágio no qual desejava, né? E aí o residente ele deve apresentar o documento comprobatório de estar segurado contra acidentes pessoais, né? Então tem alguns locais que cobram, né, esse seguro e como a Michelle disse anteriormente, esse seguro é de custeio pelo próprio residente. Aqui, né, o residente ele deve encaminhar esse requerimento do estágio optativo para a coordenação do programa, né, com a carta de apresentação e o projeto de estágio, né, então por que você deseja fazer esse estágio, o porquê, o que você planejou, já tem um planejamento, né, e aí esse plano vai ser aprovado pela coordenação do programa e para a gente fazer o aceite dessa unidade. A carta de aceite do local de estágio optativo deverá ser enviada pelo residente 30 dias antes do início do estágio, para verificação da coordenação prefeita. Isso é muito importante, gente. Então, se você vai fazer estágio optativo em junho, pelo menos 30 dias antes, né, vocês têm que enviar, né? Então, maio, na verdade, final de abril, vocês têm que enviar essa carta de apresentação, para a gente poder fazer toda a organização e planejamento. E aí, no caso do estágio optativo, nos locais de estágio obrigatório, o residente deverá entrar em contato com a tutoria. O que significa isso, né? Tem alguns residentes que vão fazer o estágio optativo na própria Subpav. Então, esse alinhamento pode ser feito com a tutoria, né? Então, vocês fazem esse contato com a tutoria, a gente vai avaliar de acordo com as vagas disponíveis na planilha de gestão. Caso tenha vagas ainda ofertadas, a gente vai fazer essa inserção e comunicar ao local. Caso não tenha vagas, então a gente vai ter que fazer essa interlocução por fora. Então, a gente vai enviar um contato de alguma pessoa, né, de algum ponto focal, para você fazer essa solicitação de estágio optativo. Aqui é a carta de aceite, né, para o estágio optativo, então já alinhou tudo com o local, com o setor, e aí você vai preencher essa carta, vai enviar para esse local, eles vão fazer a assinatura, e é esse documento que vocês vão enviar para a gente. A gente sempre, antes de iniciar o estágio, né, a gente vai compartilhar com vocês um link de um forms, né? É nesse forms que vocês vão inserir essa carta de aceite. Então, o prazo de 30 dias é para fazer a inserção dessa carta através desse forms, que em breve vocês vão ter acesso. E aqui uma outra parte muito importante, que é sobre as ausências nos campos de estágio externo, né? Então, de acordo com o manual do estágio externo, no caso de ausência do residente, a coordenação deverá ser sinalizada 24 horas, com exceção do atestado no SIGA, e vai ter que fazer um envio por e-mail, né, para o endereço prefeito.smsrio@gmail.com. E também, quando
Quem for de uma instituição conveniada deve também fazer esse envio desse e-mail para a instituição conveniada. E aí o que acontece, né? Os residentes que faltam ao campo de estágio prático, eles devem realizar a reposição de 100% da carga horária de prática, né? Só que essa reposição, ela vai ser feita na unidade, não vai ser feita no campo de estágio. Por que isso? Porque essa escala do estágio externo é uma escala anual. A gente faz essa escala no início do ano, né? Agora em abril, março, e essa escala vai valer para todo o ano, né? De maio a novembro. Então, por conta disso, eu não posso permitir que um residente vá fazer essa reposição em outro dia, porque nesse outro dia já terá outro residente que estará escalado nesse local. E aí pode ter uma sobrecarga de residentes no setor, no campo de estágio externo, né? Então, essa reposição ela é feita no campo. E, para compensar a perda teórica desse momento lá do estágio externo, por exemplo, urgência e emergência, maternidade, CAPS, o residente deverá elaborar, né, um seminário pertinente da temática de acordo com onde ocorreu a falta. Então, ocorreu a falta na maternidade, lá no manual do estágio externo tem uma lista de temáticas nas quais o residente poderá fazer um seminário, né? A gente sempre sugere aqui em consultoria que seja utilizado o espaço do canal teórico prático, né? Porque além de você estar estudando sobre uma nova temática, você também está compartilhando com os seus pares. E aí, demais dúvidas, né? Vocês podem acessar o manual do estágio externo, né? Então, são regras objetivas para uma melhor comunicação. Está lá disponível no SIGA e também dá para ter acesso através desse QR Code. E aí, aqui a gente vai fazer uma recapitulação desse passo a passo. É isso, né? Então, a primeira etapa é ampliar esse diálogo com o preceptor para fazer a escolha do melhor CARD, respeitando as necessidades de todos os residentes da unidade, do serviço e a necessidade do residente. Lembrando que todos os CARDs eles estarão estipulados a partir a definição de locais de estágio vai ser estipulada a partir de qual unidade você está, pela área de planejamento, tá? Depois disso, vocês vão preencher um formulário, né, um forms no Google Drive, onde o residente pode escolher até 2 opções de CARD e as opções também de estágio de gestão, se ele quer priorizar a subpar, se ele quer priorizar a CAP, enfim, se ele prefere 30 dias, se ele prefere 15 dias. Logo depois, a tutoria vai montar essa escala, esse grande quebra-cabeça. A gente sempre tenta, né, priorizar as demandas de cada residente e a gente vai liberar para os residentes e preceptores fazerem as correções, sugerirem as correções. Algumas vão ser possíveis, outras não. Logo depois disso, esse documento, né, essa planilha vai ser encaminhada para os serviços e a gente não vai poder mexer mais. Então, é importante lembrar que nessa pasta que a gente vai liberar, que a gente libera o acesso do residente, ela contém os documentos para impressão ou digitalização, né, que são as cartas, os fluxos, enfim. A gente também vai liberar a planilha, que é imensa, que tem todos os estágios ali estipulados, com as datas, tudo bonitinho. A gente também vai liberar um documento norteador, significa que nesse documento tem qual é o horário, quem é a pessoa que procuro, se tem local para eu esquentar comida ou não, se tem estacionamento. Então, tem um documento nessa mesma parte do estágio externo, onde vai ter todos os documentos, todas as planilhas, todas as orientações de quem eu procuro, qual é o horário do primeiro dia, se eu vou no centro de estudos ou se eu converso com o gestor. Então, é importante que cada momento, em cada estágio, você faça uma leitura anterior, porque cada estágio tem uma recomendação. E, às vezes, tem alguns locais que têm algumas particularidades, né? Exato. Então, tem alguns serviços que solicitam comprovante vacinal, ou então solicitam uma ida anterior, né, ao centro de estudos.
para fazer um pré-cadastramento, né? Ou então outros documentos além da carta de apresentação. Então, é sempre importante ler esse roteiro, né? Com essas orientações de cada serviço de estágio externo. Exato. E aí, depois, geralmente, a gente consegue fazer, tem um outro formulário para preencher o documento do estágio optativo. Esse último formulário é somente para quando a gente chegar na etapa final, que é a carta final de aceite para o estágio optativo, que deverá ser entregue 30 dias antes do início do estágio. Então, todos os estágios, eles têm algumas recomendações, né? Às vezes o consultório na rua fica em um lugar com armamento ou com uma violência, então como é que está o território para chegar nesse serviço? Então, fiquem atentos que na planilha também tem os locais específicos com quem a gente tem que ligar, né? Ou entrar em contato antes de se dirigir para o local do estágio. E aí a gente gosta sempre de deixar uma mensagem de acolhimento. É um momento super diferente, é um momento que proporciona que a gente está começando a soltar as mãos da unidade, dos outros residentes, da nossa preceptoria, né? E a gente mergulha nessa experiência multiprofissional interdisciplinar, né? Que possibilita o contato com diferentes referências e diferentes estruturas, né? E ele só é capaz de enriquecer o saber, trazer novas percepções de cooperação, de comunicação entre os profissionais e entre os indivíduos de quem a gente cuida. Então, vai ser muito necessário o aprimoramento da sua multidimensionalidade, né, da sua disponibilidade na construção diferente de vínculos. Então, nem sempre a gente vai estar com aquele jaleco, nem sempre a gente vai estar num consultório estruturado, né? Pode ser que vocês estejam beira-leito ou estejam ali em algumas cenas de uso. Então, é muito importante que a gente estabeleça boas construções de vínculo, com afeto, com escuta, com reflexões, respeitando a discussão coletiva, né? Então, respeitem os outros profissionais dos serviços, né? Fortaleçam a categoria da enfermagem, né? No que tem de autonomia profissional e também pensamento crítico, né? Aquilo que a gente reforça para vocês dentro dessa nova experiência, desses novos lugares que vocês vão passar ainda sobre a nossa chancela Prefect, né? Exato. É isso, gratidão, né? Aproveitem, é um momento excepcional na vida de vocês, né? É muito bom poder conhecer e partilhar dessa rede, né, de atenção à saúde tão diversa e tão grande, né? Então é um privilégio poder estar aí apoiando e participando dos demais serviços, né, nessa rede de atenção. Obrigada, e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco, né, com a tutoria.